Rádio Clube de Angra, a voz da terceira nas festas da praia 2025, a acompanhar todos os momentos, desde o chão de lava ao sabor, amar ou amar, sabe-se este duplo sentido, pois fica para quem quiser. Ora, e como é habitual, vamos continuar as nossas conversas. Tenho comigo um elemento também do executivo da autarquia, responsável por algumas pastas muito importantes que algumas vezes nós passamos ao lado delas, mas que, se nós prestarmos bem atenção, elas são muito importantes. Falo do vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Ricky Batista. Boa tarde, é sempre um gosto ter-te na voz da terceira, um homem que tem um carinho especial pela rádio, porque também teve essa função noutros tempos e que também já os recordou a falar connosco noutras conversas. Ricky, vou começar. O Ricky tem duas pastas que para mim são muito importantes, que é a Proteção Civil e o Desporto. São mesmo muito importantes, e eu começaria por aquela que alberga toda a gente, que é a Proteção Civil, não é? A Proteção Civil começa em cada um de nós, é esse o mote que tem sido sugerido nos últimos tempos na Ilha Terceira, principalmente depois de ter começado a crise sismovolcânica em 2022, se não me falha a memória, em junho de 2022. Que aspectos tem que ser tido em conta, que se tem de ter em conta no âmbito de umas festas da praia, relacionando obviamente esta pasta da Proteção Civil, porque há concertos, há muita gente nas ruas, há que ter cuidado com carros mal estacionados, porque pode ser preciso passar uma ambulância. Como é que é todo esse processo, Ricky, também? Bom, deixa-me começar. Uma boa tarde a todos. Diogo, é sempre um gosto receber um convite para vir cá falar com a nossa gente sobre as atividades da Câmara Municipal e as responsabilidades que compete aqui na autarquia, para garantir que a gente dá uma melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos. Falou muito bem relativamente aos dois pelouros que eu tenho muito gosto em fazê-los e ter a responsabilidade deles. A Proteção Civil é sempre uma prioridade. É a prioridade quando se planeia algum evento, seja o tamanho das festas da praia, seja no dia-a-dia, garantindo que os edifícios da nossa responsabilidade têm todas as condições para garantir um bom funcionamento e garantir a segurança. Desde a nossa entrada em 2021, um dos objetivos que nós temos tentado a fazer é criar aquilo que eu chamo uma cultura de segurança. Uma cultura de perceber que há aqui questões que não podem ser postas à parte, têm que ser identificadas, têm que ser remediadas, têm que ser resolvidas. Relativamente às festas da praia em específico, quando falou muito bem nas vias e garantindo que as vias estão livres para poder pôr a ambulância, os bombeiros para poder passar nas vias. Foi um trabalho que tem sido feito nos últimos anos, trabalhando principalmente com essas entidades, PSP, bombeiros, para garantir que nós soubemos onde é que o estacionamento é mais viável, onde é que as pessoas podem sentir seguras no deixar a sua viatura. Temos aqui algumas opções. Nós fizemos um trabalho de reorganização, por exemplo, no Parque da Prainha, desde 2021, que aumentámos ali à volta de 150 espaços para viaturas. Isto libertou a estrada militar em termos de viaturas e agora consegue-se passar lá perfeitamente. Ainda ontem teve a oportunidade para passar lá à noite e está livre de trânsito. Em parceria com a Força Aérea Portuguesa, também há estacionamento para alguns elementos daquela instalação naquilo que é chamado TTU, o POL, que algumas pessoas conhecem, podem estacionar a sua viatura lá, que também ajuda na circulação das viaturas. Uma das outras áreas também que a gente foca é nas medidas de autoproteção, garantindo que as saídas dos recintos são sinalizados, que tem todo o equipamento de proteção civil que é necessário, os extintores, as alertas, os sinais, falando com as entidades para garantir que eles também reconhecem a importância. E disse uma frase muito engraçada: sim, cada um de nós somos proteção civil começa connosco, cada um de nós somos um sensor, é mais uns olhos que está na comunidade, está na rua,
continua. O que nós pedimos é, se há alguma coisa que não está bem, alerta as entidades, as autoridades competentes para podermos dar uma resposta. Também temos o Serviço Municipal, o ano passado também começámos ali acesso a pessoas com mobilidade reduzida para garantir que tenham um espaço para eles, para ver os cortejos, que é uma medida muito importante, que as festas são de todos, era para todos e são para todos, e essa inclusão garantindo que cada um tenha um espaço para poder desfrutar daquilo que está a ser apresentado é muito importante e temos muito orgulho nisso. Ricky, de 2021 até agora, sentes que as pessoas abraçam melhor essas novas nuances no âmbito da proteção civil, não é? Eu recordo-me que nas festas da praia às vezes era impossível em algumas ruas até passar de carro, quanto mais uma ambulância ou um carro de bombeiros ou outra coisa qualquer. O ano passado notou-se alguma diferença? Acho que foi o ano que se notou mais que as ruas estavam livres, com algum trânsito, se fosse preciso passar uma ambulância, mesmo que tivesse que contornar alguns carros, era possível. Também sentes essa evolução também nas próprias pessoas que visitam a Praia da Vitória? Correto, desde 2021 conseguimos uma grande mudança nesse sentido. Claramente qualquer mudança às vezes é analisado. Cria espécie. Exatamente, mas isso depois do tempo e a justificação e percebendo, quer dizer, as mudanças não são feitas por acaso. Exato. Nós, quando há alguma, não vou dizer reclamação, mas há alguma aqui pedido de esclarecimento, mas porquê é que estão a fazer isso? Nós justificamos, explicamos. Pois, se acontecer alguma coisa, nós já vimos em situações em que a ambulância não pode passar, o carro de bombeiros não pode passar, e o povo, a pessoa, a nossa gente percebe e realmente dizem que pois, nunca não foi feita essa justificação, esse esclarecimento no passado. E eles percebem e começam a aderir realmente e ver as suas próprias ações. Isto pode impedir aqui algum acesso, isto pode bloquear alguma coisa e começam em si a fazer as necessárias ações para garantir um bom funcionamento, principalmente nas vias. E então tem sido um trabalho que isto nunca acaba. Tem que ser sempre alertado, sempre a sensibilização tem que ser feita e sempre melhorada. Claro. Espero que daqui a 4 ou 5 anos que as medidas ainda são melhores, que isto nunca pode-se parar. É nesse sentido que podemos evoluir, aprender o que não está perfeito ou não está bem e melhorar. Muito bem. Há outros aspectos que também já aconteceram na Praia da Vitória, que envolvem proteção civil e em particular os bombeiros. Recordo-me e esperemos que não volte a acontecer, por exemplo, aquela questão da cheia ali no Poço da Areia, que naquele ano atípico, que foi realmente atípico, nunca tinha visto nem vivido algo daquele género em pleno mês de agosto na Praia da Vitória. Mas são nesses momentos que nós reparamos que efetivamente há alguém que está preparado para eles. Até nisso consegues descrever um pouco a mentalidade daquilo que tens vivido nestes últimos anos, toda a preparação que é feita, porque a verdade é que aconteceu, mas alguém chegou logo lá, tentou-se logo resolver. Também estão mais preparados atualmente para isso? Essa situação de 2022 é uma referência no nosso mandato. Eu quero realçar que este Executivo, que nem sequer estava em funções há um ano, quando as chuvadas das festas da praia aconteceu nas festas da praia 2022 e conseguimos enfrentar, como equipa, enfrentámos aquele desafio que não era normal, que não era uma coisa que a gente podia dizer, olha, o que aconteceu no passado era isto e isto. Nós os 4, com a senhora Presidente, a liderar o processo e dar resposta, foi uma situação que espero que nunca se repete, mas mostrou bem a nossa resiliência e capacidade numa situação de resposta imediata que necessário. Sim, os planeamentos são feitos antes, a gente planeia, mas quando é para executar a gente também nunca planeia exatamente o que vai acontecer. As coisas não acontecem exatamente da mesma forma, obviamente. Nos simulacros, a nossa... Às vezes são as ribeiras cheias ou outra coisa qualquer, não é? A minha experiência nessa área, relativamente com outras instituições, nós dizemos, esperamos que o exercício corra mal,
porque se correr bem, alguma coisa não está a ser testado. Quer dizer, nós temos um plano, queremos linhas orientadoras, mas nunca sabemos exatamente o que é que o tempestade ou o catástrofe vem trazer. Mas conseguimos dar a resposta ali em 2022. O Poço de Areia foi uma das áreas que foi identificadas que vai e está-se a planear agora uma intervenção naquela área para garantir que a água escorre mais rápido, porque nós olhamos e vemos que toda a água que vem numa chuvada da Praia da Vitória vai para aquela zona. Faz o lago naquela zona. Então precisa claramente uma intervenção para garantir. Nós não podemos parar a chuva e temos que estar preparados para as alterações climáticas que vêm, e que o facto é que vai haver mais dias em que vai chover com aquele volume, e nós temos de ter preparados e identificar as zonas que são de alto risco. Essa claramente está identificada. Mas a equipa do Serviço Municipal da Proteção Civil, a Comissão Municipal da Proteção Civil, todos atuaram naquela altura de uma forma profissional, eficiente, eficaz, e conseguimos dar a resposta. Claramente que houve questões de segurança em termos dos concertos naquele ano, que tinha que ser considerados, mas mesmo naquele ano também houve um raio que entrou numa casa, não sei se lembra, naquele fim de semana, e então foi um fim de semana que pôs a gente à prova, e penso, na minha avaliação, que passámos e mostramos a nossa capacidade para dar resposta. A verdade é que nesse âmbito, e a Proteção Civil lá está uma pasta muito importante, cabe a nós todos olhar para ela. Em nossa casa somos nós que somos a Proteção Civil, não é? Portanto, mas eu recordo que, aliado à Proteção Civil Municipal, a Proteção Civil Regional, não é? No âmbito do Governo, também fizeram algumas intervenções. Todos que passamos, por exemplo, na Via Rápida, notamos que aqui a chegar à Praia da Vitória foram criados poços, por exemplo, para acumular algumas águas, que as ribeiras, infelizmente, não desaguam, muitas delas nem chegam ao mar, portanto desaguam a meio caminho, e a culpa foi algum dia da mão humana, mas nós temos que dar circuito à água, obviamente, e fazer os poços é uma solução, e nesse âmbito a Praia da Vitória também tem evoluído, muito à custa, é verdade, de coisas anormais que vão acontecendo, mas que lá está, nós não controlamos. A única coisa que podemos fazer e temos feito é convidar o São Pedro para vir às festas da praia para que não volte a acontecer. Não é preciso, está sempre sol, mas também quando tiverem nuvens que não chova daquela maneira. Ricky, vou passar ao desporto. E vou passar ao desporto que também tem um carinho especial, obviamente, por esta pasta. Eu fiz aqui um exercício do qual vou partilhar contigo. Eu até acho que já partilhei com os nossos ouvintes, mas partilho novamente. Eu olhei para o vosso programa e estive a fazer contas de que as letrinhas mais gordinhas, que são os eventos principais, digamos assim, contabilizam 175 eventos. Desses 175, 45 são de desporto, o que equivale a 25% do programa, e desses 25, 18 são náuticos. Boas contas que eu estive aqui a fazer. Alguns não fizeram, já viste? Eu perdi esse tempinho. Isto para quê? Para te pedir um comentário, obviamente, àquilo que é o desporto, a importância do desporto na Praia da Vitória, principalmente esta vertente náutica, no âmbito das festas, que são obviamente viradas para o mar, com esta praia magnífica que nós temos, esta baía, ainda melhor, diria eu. Diogo, se me permita-me só fazer referência aqui à última questão da Proteção Civil, e ainda antes de avançar aqui para o desporto, que é com muito gosto que falo, mas relativamente às, por exemplo, depois dos reconhecimentos de 2022, nós tivemos aqui parcerias naquela altura com as obras públicas, que ajudou a fazer ali nas Fontinhas, abriram mais terreno para garantir que a água tinha sítio para escorrer, que havia ali um problema com que a entrada para a freguesia das Fontinhas ficava fechada. Exato. Que é mais um exemplo em que, se houvesse uma questão de bombeiros e ambulâncias, não podia passar. O mais engraçado é que ficavam as duas, a de baixo e a de cima. Exatamente, também. Porque ficava fechado, e então nós temos muita intenção a essa questão. E também em 2024 houve as chuvadas de 2 de junho, que mostrou que as nossas ribeiras não estavam preparadas também para a quantidade de água que choveu, e que houve aqui uma intervenção
a fundo, através do Serviço Regional, da Secretaria Regional de Ambiente e Ação Climática, em que fez uma grande limpeza nas ribeiras, nas fontinhas, na Santa Cruz, nas Lajes, em São Brás, para garantir que, se houver uma situação semelhante, que a água que tinha passeio. E isso é muito importante realçar, que esse tipo de intervenção não podem ser só lembradas depois de acontecer, têm que ser programadas, mesmo quando nós vimos uma ribeira que nós pensamos com os olhos já está limpa, não, tem que ser feita uma intervenção e garantir que estão sempre desprotegidas para garantir que a água tem sítio para correr. E já agora, Ricky, sem quebrar o teu raciocínio, todas essas medidas que são feitas em âmbito de proteção civil são de prevenção, porque nós não sabemos se elas vão efetivamente aguentar a intempérie, não é? Mas vamos supor que sim, e que são feitas sempre para a carga máxima, pelo menos, que já lá passou, não é? O nosso trabalho é sempre na questão do preventativo, mas também reconhecemos perfeitamente que não conseguimos chegar a tudo. Nós vimos qual é os alto risco, o que é considerado uma prioridade, qual é a zona mais afetada, e atacamos aquela área mais depressa possível, com mais eficiência e eficácia. Mas eu queria relacionar essas duas questões relativamente à proteção civil, porque nós temos aqui o Serviço Municipal da Proteção Civil, nós temos a nossa responsabilidade, mas realmente nós precisamos de todos que sejam um sensor da proteção civil, e garantir que essa prevenção começa nas nossas casas, nas nossas comunidades, nas nossas freguesias, nos nossos concelhos, porque nós temos que ir todos juntos numa situação. Muito bem. Relativo a desporto, fez as suas contas e muito bem. As minhas são um bocadinho diferentes, têm outro tipo de impacto, e que em termos eu vou falar em termos do orçamento, em termos do apoio financeiro que nós fizemos, que penso também que é importante, mais de 60% do orçamento desportivo está virado para desporto náutico. Eu penso que tem sido a nossa linha, estou convicto que a nossa linha orientadora tem sido o desenvolvimento da Baía, que é uma das mais-valias deste concelho. Já disse que é a segunda mais-valia que nós temos. A primeira é os próprios praenses, são a primeira coisa e a primeira linha, a linha da frente em desenvolver atividade no nosso concelho. E as atividades que a gente vê acontecer, seja através dos Hobbycats, do Clube Windsurf, da Frota 936, do Clube Naval da Praia de Vitória, das empresas privadas que também colaboraram connosco e somos nossos parceiros, é com muito gosto que nós vemos que a nossa Baía está cheia de cor. Ainda passei lá agora há pouco tempo e vi as velas de cor, e isso é de realçar também que o coordenador, o John Branco, tinha e partilhou essa visão com o executivo, que a Baía tem sido desenvolvida, e gostava de muito ver aquela Baía cheia de cor. Temos outros eventos também à volta, o nosso tradicional, o voleibol de praia, o handball de praia. Ainda hoje, permite-me dizer que houve o golfe também inserido nas festas, a prova de ciclismo, o basquete, portanto... Correto, eu vim do golfe hoje foi o torneio, consegui ir lá em cima entregar os troféus, e também percebemos que o torneio do golfe das festas da praia já é tradicional, já vai há mais de 20 anos. Não pode deixar de haver. Não pode deixar de haver, não, porque tanto para o Clube de Golfe de Ilha Terceira, que é uma infraestrutura emblemática para qualquer um terceirense, é um dos clubes de golfe mais antigos do país. Nós temos de ter orgulho naquela infraestrutura, e quem lá visita e joga, e aquilo é uma amostra do convívio que acontece, mas o clube de golfe não era a mesma coisa sem o torneio das festas da praia, e as festas da praia também não era a mesma coisa sem o torneio de golfe. Por acaso, fazer aqui um enquadramento, ontem à noite oficialmente tivemos aqui a recepção do Diáspora e eventos dos nossos imigrantes para lembrar a sua terra e trazê-los para cá. Mas, por exemplo, o clube de golfe faz esse trabalho todos os dias, e é engraçado porque ali os imigrantes vêm, estão habituados a jogar golfe nas suas terras, e têm aqui a oportunidade, e aquele convívio com amigos antigos, com colegas antigos que vêm cá, e então
é importante o trabalho que é feito pelo Clube de Golfe de Ilha Terceira e a importância daquela instituição no nosso concelho. Muito bem. Ricky, não te vou ocupar muito mais tempo, porque sei que nestes dias o Executivo tem uma agenda que parece um elástico, vai esticando, mas não posso terminar a nossa conversa sem falar de algo que acontece amanhã, e do qual também te peço aqui algumas palavras, que é o Dia da Base Aberta. Que também é especial para ti, obviamente. Claramente o Diogo já fez o seu trabalho e sabe muito bem que o meu gosto pessoal tem a ver com a proteção civil, tem a ver com o desporto, e claramente tem uma ligação com a base aérea número 4 que muito me orgulho, e que a base aberta, com quem lembra-se, a base aberta era feita no mês de junho, e depois uns anos atrás conseguimos, e também quero agradecer às pessoas que fizeram esse trabalho, que também ajudei nessa questão, inserir a base aberta nas festas da praia. Penso que só faz sentido, é um dos nossos maiores parceiros, a base é uma referência no nosso concelho, e este ano eles vão ter grandes expedições de aviões da Força Aérea Portuguesa, grandes eventos para as crianças, e é importante deles abrir as portas para a nossa comunidade saber como é que eles funcionam, qual é os equipamentos que eles têm, porque há poucos açorianos que a Força Aérea Portuguesa não toca na vida deles. A missão deles é nobre, a evacuação de doentes, busca e salvamento são a cara dos Açores, do português, quando há situações de resgate no nosso mar. E então é importante reconhecer a importância deles, e que, agradecendo que eles abrem as suas portas para nós ir reconhecer a realidade deles. Realmente o dia da base aberta sempre foi especial, e porque todos nós, acho que todos nós, nem que fosse uma vez, já tivemos curiosidade de ir à base aberta, poder ver e ter algumas experiências, não é? Que nós certamente não temos, a não ser as pessoas que depois fiquem ligadas a essa vida. Já tiveste algum relato de alguém que tenha tido esse dia, também tenha feito esse dia algo excepcional e que marcou para o resto da sua vida? Bem, eu tive uma oportunidade um ano, ao princípio da minha carreira, a trabalhar na base 4, a ser o trator ou anfitrião naquele dia. Uhum. E então houve ali discurso dos comandantes, claramente que o destacamento americano também, nos anos 80 e 90, que havia muito envolvimento da Força Aérea Americana com os seus equipamentos. Agora, nem tanto. Agora a gente vê mais o equipamento das Forças Armadas Portuguesas, que também é um orgulho, e via de se mesmo mostrar e mostrar à nossa população qual é a missão deles. Mas esse ano em que eu fui anfitrião e trator naquela altura foi um dia marcante para mim, porque foi logo ao princípio da minha carreira, e ajudou-me a ter aquele orgulho daquela instituição e daquela infraestrutura. As pessoas reconhecem isso, as pessoas, eu tenho noção de que houve um período onde as pessoas se afastaram um bocadinho portanto, das Forças Armadas, até de uma forma geral, não é? Mas há determinados momentos na nossa vida em que ou nos aproximamos mais da naval, ou da Força Aérea, ou do próprio Exército. Eu lembro-me, por exemplo, na minha altura, jovem de liceu, muitos dos meus colegas ingressaram no Exército, portanto no Regimento de Coordenação número 1. Não foi uma questão de moda, na altura olhava-se de uma forma diferente para isso. Noutros períodos foi a Força Aérea, noutros períodos sentes também que isso nas pessoas com quem te relacionas? Como quem conhece sabe que a minha juventude não foi feito na Ilha Terceira, foi feito no Canadá. Uma das coisas, para analisar essa situação um bocadinho distante, o que eu posso avaliar ou pensar sobre o assunto é que havia uma atitude antes de 2001, antes de 11 de setembro, em que as Forças Armadas não estavam, e estou a falar mais ou menos global, mas não havia aqui uma ameaça, ou não havia propriamente uma guerra a grande escala. E então a mentalidade das Forças Armadas era diferente, a cultura era um bocadinho diferente. Depois de 11 de setembro as coisas mudaram.
as coisas mudaram, para bem ou pior, isto cada um há de fazer a sua avaliação, mas mudaram no sentido que os militares agora tinham uma missão. E a sua missão era aquilo que são treinados para fazer. Preparar combate e fazer combate. E eu penso que pode ter havido aqui um afastamento ou a base aberta, por exemplo, esse tipo de iniciativas não foram uma prioridade, porque realmente eles estavam a trabalhar naquilo que foram feitos para fazer, na segurança. E houve ali muitos anos, nos anos 2000, em que as pessoas sentiam aquele sentimento patriótico, que queriam fazer algo para o seu país, usar a roupa do seu país, the cloth of their nation, e isso é muito importante. E agora tem que se arranjar, tem que se trabalhar para ter o equilíbrio daquilo que é a missão das Forças Armadas, sabendo que tem que se também ter as portas abertas para a civilização, para os cidadãos perceber realmente o que é que se faz lá, que é uma missão importante e fundamental para a nossa segurança. Estamos, não da forma como foi, se calhar, que chocou tanto o mundo de uma forma geral, o 11 de setembro, mas estamos novamente a passar por uma fase delicada. Temos 2 conflitos armados, não é? Mesmo às portas da Europa, ambos, portanto, estão mesmo ali, e as pessoas olham realmente de maneira diferente para tudo isto. Os nossos próprios políticos, não é? A nossa própria gestão, os europeus, não é? Que olham de outra forma, que se desleixaram durante tantos anos nessa vertente, agora olham de outra forma para tudo. É verdade que tem sempre um aliado norte-americano, mas as coisas nem sempre poderão ser assim, e não deixa de ser curioso o teu ponto de vista. Realmente faz todo o sentido. O 11 de setembro fez o clique que as pessoas precisavam, porque a qualquer momento aparece aí alguém que não tem a massa cinzenta toda e faz um disparate do tamanho que foi aquele. Ricky, foi um gosto enorme ter-te uma vez mais na voz da terceira. É sempre um gosto falar contigo em qualquer âmbito, neste Festas da Praia, inclusive porque podemos estar mais descontraídos, não é? Que o ambiente, não sei, o executivo, no teu caso, não sei se estás mais descontraído. É um trabalho que eu adoro, mas eu não sei no teu caso, com uma agenda a esticar e a esticar, não sei se... Faz parte da agenda. Dá para aproveitar, Ricky, dá para aproveitar. Não sei, pergunto eu, dá? Dá para aproveitar. Temos que aproveitar, é mesmo assim, é um orgulho fazer parte de um executivo que tem essa responsabilidade das maiores festas do Conselho, e que o nosso objetivo é simples, é poder dar uma resposta de qualidade aos nossos cidadãos, e isso, as Festas da Praia é uma referência. Os praenses sabem receber. Nós temos aqui vários turistas, sejam os imigrantes ou pessoas de outros países que não tinham ou que não têm ligação com os Açores ou com Portugal, e dá para nós andarmos com um sorriso na cara e ver as pessoas juntas a divertir. E também, só fazendo referência aqui, uma coisa que o Diogo falou, que os conflitos que está a acontecer agora a nível mundial, a nível global, penso que dá para nós, cada um, refletir que a paz tem que ser trabalhada. A paz não é garantida. A paz é uma decisão consciente, e é um trabalho consciente, não acontece por acaso, e se cada um cidadão deste mundo, nós aqui na Ilha Terceira podem pensar que tem um impacto menor, mas não tem. Cada um tem um impacto na vida de outros, e nunca podemos esquecer que a paz não está garantida e que temos de trabalhar por ela. Muito bem, Ricky, mais uma vez agradecer-te a tua disponibilidade, desejar também umas boas festas da praia, que aproveites à medida do que é possível, não é? Porque nem sempre é possível aproveitar como nós gostamos, quando temos determinadas funções, obviamente, a desempenhar, faz parte. Eu e o André vamos tentar aproveitar, não é, André? Pronto, Ricky, mais uma vez, obrigado. Esta foi a nossa tarde de transmissão neste sábado de Festas da Praia. Tivemos não só o vice-presidente Ricky Batista, tivemos o professor Domingos Borges, responsável pela feira de gastronomia, tivemos os COS que regressam no próximo sábado, e que regresso, está tudo inquieto para ver o regresso. Tivemos o ADN Eletrónico que vai fazer o Beach Party, portanto estamos todos à espera também para ver as pessoas poderem dançar na prainha. Vai ser um momento também muito especial, e começamos o nosso dia curiosamente com o programa Angra em Revista, com o professor Alan Menezes, que faz questão de visitar a Praia da Vitória
neste âmbito. De igual forma, e justo é dizê-lo, Vânia Ferreira também não faltou a nenhuma São Joaninas, também cumprimos sempre a nossa parte no programa Praia em Revista, feito na emissão especial das São Joaninas. Esta foi a nossa tarde na vossa companhia, e estive eu, Diogo Andrade, o Miguel Betancourt também passou por cá para falar um bocadinho convosco também. No apoio técnico esteve o André. Eu não regresso amanhã estará cá o Miguel Sousa Azevedo e o Sérgio Nogueira para vos levar até si mais conversas. Uma coisa é garantida, estará cá o André Vieira no apoio técnico, garantidamente. Da minha parte, desejar umas boas festas da praia. Regressamos amanhã a partir das 14 horas em mais uma emissão especial Festas da Praia 2025.